Obrigado, deputado Luiz Felipe. Eu agradeço. Quero mandar rapidinho um abraço a Gilmara Nunes, que fez um superchat. E também a Rejane Batista, escrito abraço para Anselmo, Holiday, deputado Luiz Felipe e Paulos, que é o Paulo Figueiredo e o Paulo Martins. Parabéns novamente para o André Quito, aniversariante de sábado. Passo o comentário agora para o Paulo Figueiredo. Eu estava ouvindo com muita atenção, queria cumprimentar o meu querido amigo deputado Luiz Felipe. Estava ouvindo com muita atenção o que ele estava falando, porque, inclusive, muito alinhado com o que eu venho falando sobre o agro, né? Porque 82 bilhões de dólares, né? O que é isso em real? Né? Algo como quase perto aí de meio trilhão de reais, 400 trilhões 400 bilhões de reais em faturamento em 6 meses. Né? Ou seja, quase 1 trilhão de reais de faturamento no ano se mantiver esse ritmo. E, no entanto, não é só a articulação política que precisa ser feita. Há também uma coisa que antecede a política. Há um jornalista famoso aqui nos Estados Unidos que faleceu já, que se chama Andrew Breitbart. Esse cara escreveu um negócio chamado A Doutrina Breitbart, que diz o seguinte: a política, ela é rio abaixo da cultura. As ideias nascem na cultura e elas desagam na política. Então, quando você chega na política, o jogo já está mais ou menos resolvido. Uma parte, e muito importante, né, a linha de frente, a linha de contenção, está nessa articulação política que o deputado Luiz Felipe, estava mencionando. O agro, com esse volume, precisa gerar uma linha de frente poderosa, boa para o Brasil. Não é só boa para o agro, não é defendendo só os interesses do agro. É que os interesses do agro são, muitas vezes, os interesses do Brasil. E eu digo isso na pessoa jurídica, onde você tem, hoje eu falo que há uma separação muito grande, né, entre as cidades e o campo. Se você olhar o mapa político, eleitoral, você vai ver nas cidades, as cidades estão bem mais vermelhinhas e o campo mais verde e amarelo. Aqui nos Estados Unidos é o oposto. Aqui o vermelho é a cor do Partido Republicano, desde a década de 80 se convencionou que o vermelho aqui é o Partido Republicano. Então você olha o campo, é todo vermelho, republicano. Você olha as cidades, é tudo azul. Azul é a cor dos democratas, da esquerda aqui nos Estados Unidos. Então, na pessoa física, nas ideias dos homens do campo e dos empresários do agro, também há uma agenda positiva que eles precisam defender. E defender na política e defender, como eu estava dizendo, no campo cultural, no campo de mídia. Eu sempre digo aqui, já bati várias vezes, a ideia de que essas pessoas precisam se articular para terem os seus veículos de mídia. E eu não estou falando aqui um grupo, o Brasil produz quase metade da soja do mundo, né? Dá uns 42, 43% da soja do mundo. Estamos falando de trilhão de faturamento. Como é que esses grupos, como é que essas pessoas não têm conglomerados para defenderem as suas ideias, para quebrarem o monopólio da narrativa que a mídia, que é anti-agro, a mídia que é anti-agro, tem? Como é que não existe um esforço grande para quebrar esse monopólio? Como é que não existem produções culturais? E não é, meu Deus do céu, vamos fazer um filme, um documentário sobre o agro. Não, às vezes você consegue, com produções, o professor Olavo de Carvalho explicava até bem melhor do que o Andrew Breitbart, essa doutrina Breitbart, né? A ideia de que da guerra cultural, da importância de você conquistar corações e mentes, para que hoje, se vocês pensarem, a principal pauta da esquerda no mundo, a pauta mais poderosa da esquerda no mundo, é a pauta ambientalista. Hoje, a principal... Vou até recomendar um livro aqui para vocês. A principal pauta... Eu queria recomendar esse livro para o Ricardo Salles, mas hoje o nosso querido Ricardo Salles não está aqui. Então, queria recomendar um livro para ele chamado O Raiz Verde, do aquecimento global à tirania verde, do Joe Gottfried, que mostra justamente a história desse aparelhamento ideológico da pauta verde, que é uma pauta anti-agro. Não é que o agro seja contra o meio ambiente, é que a justificativa da pauta verde
é utilizada para atacar o agro. E as pessoas caem nessa. Vocês pensam, estou falando de guerra cultural. Avatar é um filme radicalmente nessa direção. A franquia do Avatar. Os homens maus que chegam e extraem as riquezas do solo e as riquezas do meio ambiente e destroem a natureza onde os Na'vi vivem de forma espetacular. Avatar é o maior sucesso de bilheteria dos últimos 12 meses, é o Avatar. Durante muito tempo foi o maior sucesso de bilheteria da história. Isso é guerra cultural. Essas são pessoas que sabem lutar a guerra cultural. Então, entendam, se você pegar os jovens hoje brasileiros e das grandes cidades, os jovens urbanos, eles acham que o agro é malvadão. Eles acham, eles são veganos, porque acham que a pecuária é um absurdo, que mata o boizinho e não sei o que. Eles são contra a produção, acham que soja transgênica, meu Deus, que malvados, agrotóxico, meu Deus, vamos comer tudo orgânico. Isso tudo é uma campanha cultural. E boa parte disso foi iniciado como guerra cultural com um objetivo político. Boa parte do movimento das mudanças climáticas começou financiado aliás, até hoje em parte financiado pela Rússia. Começou financiado pela União Soviética. Foi em boa parte financiado pela Rússia, e aqui nos Estados Unidos já tivemos várias audiências no Congresso a esse respeito, e pela China, que realmente querem a comida e a energia no Ocidente mais caras. Então, é importante que esses nossos empresários no agro, que estão fazendo um trabalho como empresários brilhantes, entendam que estão dentro de uma guerra que ultrapassa a dimensão tradicional da disputa e da concorrência de mercado. Então não basta você apenas ser um bom empresário capaz, competente, bem-sucedido, que entende as demandas do mercado, que sabe otimizar a sua produção. Você tem que entender também que para você poder continuar subsistindo, você precisa fazer o que o Luiz Felipe estava falando, que é construir uma barreira e uma frente política para te dar subsídio, te proteger, e atrás disso, uma retaguarda de mídia e de cultura. E não adianta querer se omitir, achando que não, tem que se organizar. Que se você não seja inocente, o PT não vai deixar de botar a mão num negócio de 1 trilhão. Isso vai, se você não sejam tolos, não sejam inocentes, não achem que vocês têm um pote de ouro na mão que o PT não vai querer meter a mão. Já isso começa a ser repartido nas condições necessárias, nas condições favoráveis para os cupinchas, para os campeões nacionais, para os cupinchas deles. E não pensem que dá para se aliar com eles, não. Porque se você faz isso, primeiro, você colabora com a destruição do país que você vive e você tem uma responsabilidade com a nossa terra e o nosso povo, mas também, além disso, eles vão te enforcar mais cedo ou mais tarde.